Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é para relatar aqui para vocês todos os acontecimentos do pós-nascimento da Melissa. Para quem não sabe ou para quem ainda não assistiu, tem vlog do dia do parto aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards para vocês acompanharem. Mas o parto da Melissa foi um parto tranquilo. Foi uma cesárea agendada. O que nós tivemos aí um imprevisto foi no pós, né? Após ela ter nascido, ela teve um desconforto respiratório que evoluiu para um pneumotórax. Eu vou explicar melhor para vocês sobre isso. E acabou ocorrendo aí, ocasionando 11 dias da Melissa na UTI. Eu nunca passei por essa experiência, né, de ser mãe de UTI. Hoje, sim, eu sou. Hoje eu entendo muita coisa, eu não sei qual foi o propósito de Deus para mim, para o meu marido, para minha família, para ter passado por isso, por essa experiência, mas eu acho muito importante relatar isso aqui no canal para outras mamães que passaram, estão passando ou venham a passar por isso, não se sentirem sozinhas, ter um pouco mais de acesso às informações, lembrando que tudo que eu relatar aqui é com base na minha experiência. Não sou médica, não sou pediatra. Tudo que eu vou relatar aqui foi tudo que aconteceu conosco, baseado na nossa experiência. Eu gosto muito de relatar as experiências de vida que eu tenho aqui no canal. Para registro próprio, para ajudar vocês de alguma forma, enfim, né? A gente sempre tem que ter um propósito com o nosso trabalho, com o que a gente faz. E o meu propósito aqui sempre vai ser ajudar vocês de alguma forma, com base nas minhas experiências. Antes de começar esse vídeo, então, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like para ajudar na divulgação e no crescimento do canal e acompanhar, maratonar aí os vídeos, não perder nada que vem por aí. Belezinha? Tem muita coisa legal aqui no canal. Fuça aí que vocês vão com certeza achar alguma coisa que interessa vocês. Bom, vamos começar pelo começo. Gente, eu agendei uma cesárea pro dia 26 de dezembro, às 8h30 da noite, no Hospital Promatre Paulista, em São Paulo. Pra quem não sabe, eu moro em Sorocaba, eu sou de Osasco, nasci em Osasco e vim morar em Sorocaba, mas todo o nosso pré-natal e parto da Melissa foi feito em São Paulo. Eu fiz o pré-natal com o mesmo obstetra que fez o pré-natal quando eu engravidei do Murilo, então nós optamos por continuar com ele porque é um ótimo médico, o Dr. Evaldo, e não tive nenhuma intercorrência na minha gestação, não tive nenhum tipo de problema na gestação que pudesse ocasionar o que ocasionou com a Melissa. Tudo isso vocês vão poder ver mais com detalhes no vlog do parto, tá? Também não quero estender muito esse vídeo, não quero deixar ele muito comprido, sabe? Mas, gente, vamos lá. Chegou o dia do nascimento da Melissa, tudo ok, tudo lindo, maravilhoso, do jeitinho que a gente tinha planejado. Cheguei no hospital, arrumei minhas coisinhas, fiz tudo que eu tinha que fazer, aguardei o médico, aguardei o horário de parto, tudo bonitinho, ok. Nenhum parto é igual ao outro. Aqui eu vou meio que juntar o relato do meu parto, né, com esse tempo todo de UTI que a Melissa teve, tá? No dia do parto do Murilo foi tudo muito tranquilo. No da Melissa também. Eu diria assim que foi diferente, como por exemplo, na hora que eu tomei a anestesia da RAC, no dia do parto do Murilo, eu não senti absolutamente nada, gente, nada. Eu não senti a picada para aplicação da anestesia, coisa que no parto da Melissa eu já senti um pouquinho da picadinha, mas também nada absurdo, coisas normais. No dia do parto do Murilo, eu não senti nada assim da anestesia. Na hora da aplicação da anestesia, no dia do parto da Melissa, eu senti as minhas pernas formigarem e ela continuou formigando até o final, até passar o efeito da anestesia. Coisa que eu não senti no do Murilo. Eu só fui sentir minhas pernas formigarem quando eu tava voltando, quando a anestesia já tava saindo do corpo praticamente, né? Antes do parto, o anestesista veio conversar comigo e ele me explicou que talvez por conta do meu peso, ele teria que aplicar um pouco mais de anestesia, né, pra fazer o parto. Eu falei, ok, ele sabe o que tá fazendo, né?
normal. Talvez seja por isso que eu senti esse desconforto, talvez ele tenha aplicado um pouco mais tenha dado um pouco mais dessa dosagem da anestesia. Mas também, ok, a única coisa é que eu me sinto desconfortável de sentir isso. Eu sempre fico nessa comparação do parto do Murilo com o parto da Melissa. Eu falo, caramba, mas eu não tive isso no parto do Murilo, né? E agora eu tô tendo no dela, e já fazem 5 anos aí que eu tive o Murilo. Então, assim, já passou um períodozinho considerável. Eu estou com 37 anos, né? Já não sou mais uma mocinha. E talvez por eu ser um pouco mais velha, não sei como o meu organismo talvez reage a certos procedimentos. O parto ocorreu normalmente, tudo ok, eu só senti mexendo mesmo em mim. A Melissa nasceu super rápido, ela nasceu, a gente já viu ela, só que quando ela nasceu eu não tive a golden hour, que é aquela hora dourada, coisa que eu tive no parto do Murilo, que é quando o neném nasce, já vem direto pro seu colo, já mama no seu peito, ali mesmo no parto, sabe? Ali mesmo na hora, na sala de cirurgia, você tem todo aquele contato, toda aquela coisa. Ela nasceu, ela ficou um pouquinho aqui colada com o meu rostinho, eu conversei com ela e logo depois eles tiraram a Melissa de perto de mim e levaram para um cantinho que é onde tem a pesagem do bebê, mede o comprimento do bebê, toda aquela coisa. Mas ela ficou ali por um bom tempo. E aí eu percebi que o Roberto tava ali e ela não voltava. Eles mostraram depois a Melissa ali assim que nasceu, pro pessoal que tava na janelinha, né, a família que tava ali esperando, tudo normal. Mas quando ela foi para esse cantinho eu vi que tava demorando. Eu falei, e aí, ela não vai vir mamar no meu peito? Ela não vai vir aqui de volta pra gente tirar fotinho, né? Aquela fotinho clássica, né? Do parto. E eu vi que tava demorando. E aí eu comecei a achar estranho, né? E aí eu escutei a médica falar assim, a pediatra, vamos Melissa, né? Vamos, reage, não sei o que. Aí já começou a me acender um alerta. Eu olhei pro Roberto e falei, tá tudo bem? Aí ele falou, calma. Eu falei, bom, não falou que tá tudo bem de cara e pediu pra eu ter calma, alguma coisa tem. Aí eu comecei a fazer perguntas, eu falei, e aí, quanto que ela tá pesando? Aí a pessoa, ainda não pesou, vai pesar. Aí eu falei, tá, e quanto que ela tá medindo? Ah, ainda não mediu, vai medir. Eu falei, tá, mas por que essa demora, né? Então aí a gente já começa a ficar preocupada. E talvez por eu estar ali vulnerável naquele momento, sendo toda costurada, sem poder fazer nada, eu acho que até os médicos queriam me poupar, né, de algumas informações. A médica explicou que ela nasceu com desconforto respiratório e que ela ia precisar ir para UTI. Aí eu falei, não acredito. Mas ok, mantendo a minha calma. Perguntei pro Roberto, né, o que tinha acontecido. Ele, depois eu te explico. E aí, assim que a gente ficou sabendo que ela ia ter que ir pra UTI, eles mostraram ela mais um pouquinho pela última vez ali na janelinha pra família. Trouxe ela pro meu lado pra eu ficar mais um tempinho juntinho com ela e pra gente conseguir tirar foto da hora do parto. Logo em seguida já trouxeram a incubadora, colocaram ela lá e levaram pra UTI. Até então eu não tava sabendo de nada mais a fundo, só fiquei com a informação que a médica me passou, que era um desconforto respiratório. Continuei ali na sala de parto, o médico foi lá, fez todo o procedimento, me costurou, enfim, normal. Eu já tava grogue, gente, de tanto remédio, da anestesia e tudo mais. Saí da sala de parto e fui pra sala de recuperação. Na sala de recuperação, o bebê sempre vai com as mães, coisa que aconteceu com o Murilo na época. O Murilo foi junto comigo para a sala de recuperação, ficou no bercinho do meu lado enquanto o efeito da anestesia passava. E eu não fui com a Melissa foi para UTI, eu fui para a sala de recuperação com o Roberto. E era muito triste, gente, já começa o baque, as coisas acontecerem a partir daí. Porque você começa a ver as mães chegando com seus bebezinhos na sala de recuperação e eu ficava lembrando que o Murilo também veio comigo e eu tava lá sem meu bebê, né? Aquilo lá já começa a te dar aquele apertinho no coração e aí você já tá com os hormônios à flor da pele, puerpério praticamente começando, né? E eu chorava bastante, ainda sem entender o que tinha acontecido,
sem saber o que poderia acontecer. E ok, o efeito da anestesia passou muito rápido. Achei que passou bem mais rápido do que a do Murilo. A do Murilo acho que eu fiquei umas 2 horas e pouquinho na sala de recuperação até a anestesia passar. No da Melissa, em questão de 1 hora, eu já tinha passado o efeito da anestesia. Foi muito rápido mesmo. Me levaram direto pro quarto. Fiquei assim, esperando notícias, né? A médica falou que a gente poderia ir pra UTI a qualquer momento, só que tinha os horários dos boletins, né? Dos boletins que os médicos davam, né? A respeito de cada bebê ali da UTI. E os boletins, eles eram sempre às 10 da manhã e às 4 da tarde. Fora nesse horário do boletim, o pai e a mãe poderiam subir juntos para a UTI. Fora desse horário, a gente podia ir a qualquer momento para a UTI, porém não juntos. Ou era eu ou era o Roberto. Esse tipo de procedimento, gente, começou depois da pandemia, tá? Antes da pandemia, os pais poderiam ir juntos para a UTI a qualquer momento. E também poderiam receber visitas, né, na UTI. Os avós do bebê poderiam ir até a UTI visitar, e os irmãos, né, para o bebê que tinha irmão também poderia ir. Nesse caso, minha mãe e meu pai não puderam visitar a Melissa na UTI, e o Murilo também não pôde entrar para ver ela. Esse procedimento ainda continua, mesmo depois que a pandemia amenizou, aí passou, eles não retornaram com o procedimento antigo de visitas. Continua assim até então, pelo que eu sei. Então, enquanto eu tava ali no processo de recuperação, o Roberto que ia ver a Melissa na UTI. No dia, né, na virada da noite aí, do dia do parto pro dia seguinte, a pediatra entrou no quarto às 5 horas da manhã pra falar que a Melissa teria que ser entubada. Eu tava muito grogue, gente, porque eu tava com muito sono, porque eu não tinha dormido. Cheia de remédio, né? Cheia de remédio pra dor, pra isso, pra aquilo, ocitocina na veia, pra contrair o útero. Então você fica daquele jeito. Ela entrou, veio conversar comigo, explicou, a Melissa vai ter que ser entubada, a gente vai ter que colocar um tubinho, né? E a gente precisa da autorização de vocês. Eu falei pra ela que tudo bem, eu não tinha muito o que fazer, eu só tava sem droga, eu falei tudo bem. Enfim, ela ficou entubada por 3 dias. No dia seguinte, o Roberto me levou lá às 10 horas da manhã no boletim pra eu ver a Melissa. E chegando lá, eu já tive aquele baque, né, gente, de ver o seu bebezinho entubado. Eu falei, meu, ela acabou de nascer. Ela é um bebezinho recém-nascido, sabe? Tipo, por que, meu Deus, ela tá passando por tudo isso, sabe? Por que tá nessa situação, desse jeito, entubada, cheia de coisa? Você olha assim, eu só sabia chorar, de ver minha filha daquele jeito, tentando entender o porquê que eu tava passando por aquilo, sabe? Por tudo aquilo, porquê que ela também estava passando por tudo aquilo, sabe? Uma criaturinha indefesa, sem maldade nenhuma, e tá passando por tudo aquilo. E eu sempre acreditei que Deus tem um ensinamento pra gente, que tudo é livramento, e graças a Deus, Deus deu mais esse livramento pra gente. Então eu me sinto na obrigação de, toda vez que Deus abençoa a nossa vida, que Ele livra a gente de algum mal, de vir compartilhar com vocês, porque minha fé é muito grande, eu acho que eu tenho que colocar isso pra fora. E o processo era assim: ela estava entubada, aí pra questão da melhora, eles sempre dão 24 horas para ver a reação do bebê. Então, passou 3 dias de entubada, eles falavam, a gente vai tentar desentubar, tá? Vamos ver como ela vai reagir e tal. Desentubou, uau, sucesso, conseguiu. Agora tem que esperar 24 horas de desentubada para ver qual vai ser a reação dela, como ela vai reagir, pra ver se não vai precisar entubar de novo. E aí você fica naquela angústia. Na hora que ela foi entubada, gente, que eu fui obter lá todas as informações, né, no boletim médico, a médica veio explicar pra gente o que aconteceu. A Melissa, ela nasceu com esse desconforto respiratório que evoluiu para um pneumotórax. O que é isso? Eu vou tentar ser um pouco mais didática pra vocês entenderem, tá? Todos os bebês, quando nascem, eles nascem com um pouquinho de líquido no pulmão.
e automaticamente eles mesmos, sozinhos, expelem essa aguinha. Eles colocam pra fora essa aguinha. Normal, todos os bebês fazem isso. E a Melissa não conseguiu colocar esse líquido pra fora. Ela meio que não soube, né, colocar esse líquido pra fora. Parece que ela não entendeu que ela tinha nascido já. Aí ela tentou respirar e na hora que ela respirou, entrou um escape de ar no pulmão. Esse escape de ar ficou entre a pleura e o pulmão. Eu vou tentar colocar uma foto para vocês entenderem como é que fica. É como se o pulmão diminuísse, ficasse de um tamanho diferente do pulmão normal, sabe? Esse lado do pulmão fica assim e o outro lado do pulmão fica normal, assim. Eu vou tentar colocar uma foto aí para vocês entenderem. O resto é tudo ar que entrou no pulmão e fora o líquido que continuou ali no pulmão também. Como ela foi entubada, precisou de oxigênio, né, o oxigênio mecânico para respirar, porque ela não conseguia respirar sozinha, ela precisou colocar um dreno diretamente no pulmão. Então é como se tivesse feito uma cirurgia, na verdade como se tivesse feito não, fizeram uma cirurgia. Tiveram que abrir um buraquinho, né, tipo no pulmão dela, abrir, cortar mesmo, fazer esse buraquinho, enfiar o dreno direto no pulmão. E aí a água saía direto nesse dreno para fora, para drenar a água que tinha toda ali naquele pulmão. Em alguns casos, eles não colocam esse dreno. Eu já vi casos de fazer só uma punção. Porém, dizem que a punção não é que não é tão eficaz. Pode ser que ela não tire toda a água do pulmão, entende? E aí depois você vai ter que colocar o dreno e isso pode gerar complicações futuras. Por mais que seja delicado, o ideal seria realmente colocar o dreno direto no pulmão para drenar essa água, e foi o que fizeram. E aí você chega lá e vê sua filha entubada, com um dreno enfiado no pulmão, catéter no umbigo e afins, é muito complicado, gente. Então ela continuou, ela ficou 3 dias entubada. Depois desses 3 dias, eles falaram que ia tentar desentubar ela, né? Isso tudo conforme a evoluçãozinha dela. E aí desentubaram, sucesso total. E a gente aguardou 24 horas depois dela desentubada, ela respondeu super bem, ficou sem o tubo, mas ela ainda tinha um oxigênio que vinha direto para a incubadora. Ela ainda não respirava sozinha por si só. Tinha ainda um pouquinho de oxigênio que todo dia eles iam diminuindo, né? Esse oxigênio. E a pior coisa pro pai e pra mãe também é você ver aquele aparelhinho em cima da incubadora onde mostra batimento cardíaco, saturação. Saturação tem que estar entre 95% e 100%. Aí quando cai pra, tipo, 93% você já fica, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa. Batimento, enfim, gente. O batimento do bebê quando nasce tem que estar, tipo, entre 130 e 150. Aí você fica olhando toda hora, sabe? Aquilo é horrível. Fora aquele barulhinho que fica na sua cabeça, sabe? Eu voltava pra casa, assim, com barulhinho na minha cabeça. Deu uns 3 dias, ok? Só que aí eu tive alta, né? Eu continuei ali no hospital normal, vendo ela, só que eu tive alta na sexta-feira. Na verdade, a minha alta era pra ser na quinta-feira. Mas o doutor Evaldo conseguiu ainda mais um dia pra mim no hospital, então eu tive uma alta na sexta. Eu dei entrada na segunda-feira no hospital, no dia do parto, e saí na sexta-feira. Esse foi o pior dia, porque na hora que deu a alta, que a gente assinou, que já tava liberado, eu tinha que sair do hospital. Você fala, caraca, eu tô saindo sem minha filha, né, vou ter que deixá-la aqui, eu ter que ir embora. Você já começa a ter um mix de sentimentos, né, de culpa. Você acha, ai, será que aconteceu? Você fica assim, nossa, será que foi alguma coisa da gestação, alguma coisa que eu comi, alguma coisa que eu fiz, que aconteceu, resultou nisso que ela teve? E não, gente. O médico explicou pra gente que, assim, isso não é normal. Esse desconforto respiratório, pneumotórax, ele não é normal, mas é muito comum. Muitos bebês têm. E o que eu via de bebê chegando todo dia com esse problema não tá escrito no gibi, gente. Tinha muito bebezinho que chegava com esse mesmo problema. Uns um pouco mais graves, igual o caso da Melissa, que precisou ser entubada. Outros menos, que não precisava de intubação. E sim,
só uma observação. Às vezes não chegava nem a ficar 24 horas na UTI, sabe? Então é muito relativo esse tipo de coisa. É muito ruim você estar ali no quarto de hospital, olhar o bercinho vazio dentro do quarto, você fala, o berço tá vazio, a barriga tá vazia, ela tá lá sozinha naquela UTI e você não pode ficar ali. A gente ficava o dia inteiro no hospital, a gente chegava no hospital às 7 horas da manhã e eu só saía de lá 10 horas da noite, depois do último horário, assim, que a gente conseguia ficar. Na verdade, a gente podia ficar lá 24 horas se a gente quisesse, mas a gente também precisava descansar. E a cada 3 horas ela mamava pela sonda. Então, eu sempre gostava de ficar acompanhando ali a cada 3 horas a mamada dela, sabe? E até também ela começar a mamar de fato no meu peito. Foi evoluindo cada dia que foi passando, graças a Deus. Então, desentubou, esperou 24 horas, ela reagiu super bem. Aí, no dia seguinte, eles falaram que ia tentar tirar o dreno, né? Ela ficou aí, acho que uma semana com o dreno. Uma semaninha pra mais com esse dreno. E eles falavam sempre, comunicando a gente, ó, amanhã a gente vai tentar tirar o dreno e tal. Aí era um alívio, assim, toda vez que a gente chegava na UTI, falava, caraca, tiraram o dreno. Tipo assim, caraca, desentubou, que legal. Aí, ai, caraca, tirou o dreno, que legal. Agora tem que esperar 24 horas pra ver como ela vai reagir sem o dreno, tal. E assim, nossa, era um misto de sentimento, porque eu chorava de tristeza, né, a princípio, sem saber o que ia acontecer, se ela ia sair dali, se não ia sair, muitos medos que rolam. E ao mesmo tempo chorando de felicidade, caramba, ela tá evoluindo, que legal, tal. Mas sem previsão de alta, isso é o pior de tudo também, porque tinham muitos bebês que a gente via lá que estavam evoluindo e de repente eles regrediam e tinham que voltar a ser entubado de novo, tinha que voltar com o dreno de novo, tinha que voltar. E aí você fala, caramba, e agora? Se isso acontecer e tal, passa tanta coisa na cabeça, gente, tanta coisa que é. Eu tô tentando ser o mais leve possível nesse vídeo, tá? Mas tentando também explicar pra vocês esses acontecimentos, porque, como eu disse, muita gente já passou e muitas de vocês também podem passar por isso. E aí, assim foi, gente, a evolução. Foi tirando o catéterzinho do umbigo, e aí esperou 24 horas pra ver como ela ia reagir sem o catéter. E aí, no fim, ela ficou só com a sondinha, né? A sondinha na boca. E aí, a Melissa, ela era muito nervosa. Eu acho que ela tinha muita fome, ela ficava muito nervosa de fome, sabe? E teve um dia que eu tava lá esperando a mamada pela sondinha e ela continuou chorando, acho que ela continuou com fome. Aí a enfermeira brincou ainda, falou assim, eu vou ver com a pediatra se você consegue colocar ela no peito pra ver se ela mama, porque ela é muito nervosa, eu acho que ela tá com fome, não tá sustentando, né? E, gente, assim, primeira coisa, né, no primeiro dia quando o bebê vai pra UTI lá, elas já explicam pra você tudo isso, procedimento da Promatri, tá? Eu não sei como que funciona os outros hospitais. Eles já dão um papelzinho pra você, explicando pra você como você vai tirar o seu leite. Eles têm um banco de leite dentro do hospital e toda vez que tem um bebê na UTI, a mãe tem que tirar leite pela bombinha, né? E até pra começar a estimular o peito, né, a fabricar ali o leite. Então foi isso que eu fiz. Eu fui até o lactário, né? Tem um lactário lá na Promatri, então a cada 3 horas eu ia nesse lactário tirar o leite na bombinha. Cheguei no lactário, eles têm todo um processo de higiene. Gente, é incrível, não tenho o que falar. Mas é uma salinha assim também que é muito complicado, sabe? Você chega lá, você vê todas as mães que estão ali, os filhos estão na UTI, cada um por um motivo. E ali a gente compartilhou muitas histórias. Eu vi muitas histórias diferentes, de mães diferentes, de crianças diferentes. Cada uma com um motivo, cada uma com ali sem saber quando que o filho ia sair, sem previsão de alta. Tinha mãe ali que o filho já tava, sei lá, há 2, 3 meses na UTI, ainda não tinha previsão de alta, nasceu com uma formação, N motivos, sabe? E aí, olhando tudo aquilo, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito pra mim. Eu ainda não consegui entender o propósito, o motivo. Se eu olhar tudo aquilo assim, sabe, era triste, era uma salinha com muitas mães, cada uma com uma história.
E ao mesmo tempo que você tava ali compartilhando, que você tava ali tentando as mães se ajudar, era uma salinha fria, vazia, tipo, uma sala toda branca, todo mundo ali no seu silêncio, tirando o seu leite, tentando, né, tirar o máximo de alimento que conseguia pro filho. E, enfim, é complicado. Mas, enfim, lá chegando, eles dão toda uma aula de como você vai ordenhar o seu leite, como você vai preparar o peito, né? Como que você prepara o seu seio para tirar o leite. Enfim, eu acho que isso foi primordial para mim. Foi uma coisa que eu pedi muito para Deus, é que eu conseguisse amamentar a Melissa, pelo menos exclusivamente até o 6º mês. Depois do 6º mês, o quanto eu conseguia amamentar ela, maravilha. Mas a minha meta era amamentá-la até o 6º mês exclusivo, coisa que eu não consegui fazer com o Murilo. Consegui amamentar o Murilo durante 4 meses. Depois do 4º mês ele começou a perder peso e eu tive que entrar com a fórmula para complementar. E aí lá, como eu tive toda essa aula, esse ensinamento, eu acho que isso me ajudou muito. E hoje eu amamento a Melissa assim. Outra coisa, não tive problema nenhum em relação à amamentação, nem com o Murilo e nem com a Melissa. Eu vejo muitos relatos de mulheres que teve o peito rachado, mulheres que perderam o bico do seio amamentando. Gente, isso deve ser assim uma dor surreal. Eu agradeço muito a Deus porque eu não tive nenhum problema com a amamentação. A Melissa teve a pega correta desde a primeira vez que ela entrou para mamar no meu peito. Ela teve a pega corretinha, ela não tinha a linguinha travada também, que isso acontece muito. Às vezes a mãe tá achando que não tá conseguindo amamentar por alguma coisa que é culpa dela, e às vezes é a criança que tá com a linguinha presa e precisa fazer aquele piquezinho na língua para ela poder conseguir mamar e fazer a pega certinha. Então são N fatores que implicam para uma amamentação ok, sabe? Para uma amamentação boa mesmo. Mas graças a Deus nenhum dos dois teve nenhum problema. Teve a pega corretinha, amamentei tranquilo, não tive peito fissurado, peito rachado, nada disso, nada. O meu relato de amamentação é isso, gente. Eu não tive problema nenhum. Graças a Deus, graças a Deus. Acho que é raridade isso, pode ser que eu esteja aí numa porcentagem mínima das mães que conseguem amamentar com tranquilidade. Eu decidi não fazer um vídeo específico sobre amamentação porque realmente eu não tive nenhum problema. Não tive. Agora, uma coisa que eu fiz antes de ter a Melissa foi estudar, coletar o máximo de informações que eu conseguisse sobre amamentação, para não correr esse risco igual eu corri com o Murilo, de amamentar só até o 4º mês, ou até o 3º, ou até o 5º, enfim. Na época que eu ganhei o Murilo, a gente não tinha ainda essa gama de informações que a gente tem aqui na internet, ainda não era muito comum, né, esse tipo de coisa. E hoje a gente já tem uma gama de informações muito grande, então eu fui atrás da informação. Tem a Home Baby Assessoria, que tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar aqui no box de informações. Elas explicam super bem sobre a amamentação, cada detalhe, sabe? Pega correta, ordenha, como preparar o peito e tudo mais. Então eu tive todo esse tipo de informação lá no lactário da Promatri e eu tirava o leite na bombinha. Tirava, tipo, 100, 150 ml a cada 3 horas e deixava ali. Ficava o meu leite armazenado no banco de leite deles e toda vez que a Melissa precisava ser alimentada a cada 3 horas, era o meu leite que subia para ser dado para ela. Então ela era alimentada com o meu leite através da sonda. E eles complementavam, porque às vezes ela sentia mais fome ou mais necessidade, né, com a fórmula, né, do hospital. Então, era às vezes uma X quantidade de ml do meu leite e depois mais X quantidade de ml com leite da Promatri, com leite da fórmula, tá? Então, eu ia a cada 3 horas no lactário, então por isso que eu tinha que ficar o dia inteiro no hospital, porque a cada 3 horas eu tinha que estar lá tirando leite. A gente subia direto, né, revezava eu e o Roberto para ficar lá olhando ela. É muito importante esse contato com o bebê nesse período, então a gente conversava com ela, tocava nela,
explicava tudo o que estava acontecendo, que a gente estava ali com ela. A gente passou o ano novo, a virada a meia-noite dentro da UTI com ela, né, ali de mãozinha dada com ela, nós três. Eu rezava, eu orava, eu fazia prece, eu fazia tudo ali, sabe, pedindo a Deus que tirasse ela dali o mais rápido possível, com vida, com saúde. E a gente ficava ali das 7 da manhã até as 9 da noite, que era o horário de dar mamar pra ela, né? Que era às 9 da manhã, era 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 horas da noite. Então a gente ficava ali, fazia o nosso horáriozinho das 7 da manhã até as 9 da noite. O restante era o hospital que ia dando o leite pra ela, que ia fazendo todos os trâmites, porque a gente precisava ir pra casa descansar pra estar bem no dia seguinte lá no hospital. Depois a gente veio pra casa. Eu confesso assim que eu não dormia, sabe? Eu chegava em casa, eu falava, cara, eu queria ficar ali, sabe? O tempo inteiro ali do lado, mesmo que eu não ficasse fazendo nada. Mas eu sei que era importante eu descansar, eu me recompor pra estar bem pra ela também. Então foi isso que aconteceu. E assim foi até ela melhorar, gente. Até o dia que ela tirou todos os aparatos que tinha pra tirar e ficou só na incubadora mesmo. E aí a pediatra falou pra gente que ia aguardar um período de 24 horas pra ver como ela reagia sem nada. E ela iria pro bercinho, né? Dependendo de como ela reagisse nessas 24 horas, ela já ia pro bercinho, que é como se fosse o quarto, né? Quando o adulto sai da UTI e vai pro quarto. E aí, se ela tivesse ok, ela ia ter alta no dia seguinte. E assim foi os 11 dias da Melissa na UTI até ela receber a alta. Aí eles pediram pra gente levar roupinha pra ela, porque eu já tinha separado as 3 trocas de roupa, como vocês puderam assistir aí montando a mala maternidade, enxoval e tudo mais. A gente tinha deixado as 3 pecinhas de roupa dela já separadinha, bonitinha, pra ela usar nesses 3 dias, mas ela não usou. Ela ficou na UTI, então ela não usou a troquinha de roupa. A gente levou 11 dias depois a primeira troca de roupa dela, que já não tava nem servindo mais, quase. Ela, eu acho que usou 1 ou 2 vezes no máximo, tipo, a troquinha de roupa, e já não serviu mais, perdeu. E aí, gente, a gente pegou ela do dia seguinte, ficou lá 24 horas sem nada no bercinho na Promatre, e no dia seguinte ela teve alta. A pediatra veio conversar com a gente, explicou. Agora é vida normal, ela já não tem mais nada, tá tudo ok. Agora ela é um bebê normal, como qualquer outro. A gente foi embora pra casa e a gente não via a hora dela ver o Murilo, porque o Murilo toda hora perguntava da Melissa. Ai, quando que eu vou conseguir ver a Melissa? E a Melissa, como que tá? Nananana. A gente gravou esse encontro dos dois. Inclusive eu postei lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, que eu posto tudo em tempo real pra vocês. E nesse meio tempo, nesses 11 dias, né, que a gente passou na UTI com a Melissa, o Murilo ficou com a minha mãe, né? Minha mãe não mora aqui, minha mãe mora no litoral, em Ubatuba. E ela ficou aqui na casa do meu tio junto com o Murilo. A gente cuidou muito nesse período pra dar atenção pro Murilo, que é uma coisa que acontece muito também, né? Eu falei, tudo bem que a gente tava passando por toda essa turbulência, mas ainda tinha o Murilo que precisava da nossa atenção. Então, vira e mexe, eu falava pra minha mãe, eu falava, vou sair um pouco mais cedo hoje, então eu ficava até as 9 no hospital, eu falei, avisava as enfermeiras, hoje eu vou ficar até as 6. Elas, tudo bem, beleza. A gente saía umas 6 horas do hospital, e aí eu já ia direto pra lá, pra ver o Murilo, e aí a gente pegava ele, ia pro shopping, levar ele pra tomar um lanche, brincar, ter esse tempo com ele, porque às vezes a gente ficava 2, 3 dias sem ver o Murilo, de toda essa correria que a gente tinha no hospital, né, de ficar o dia inteiro lá, sair de lá moído, cansado, voltar pra casa, tomar banho, dormir, pra no dia seguinte estar lá. Então era uma coisa louca, mas que a gente também não podia esquecer dele. A gente fazia esse tipo de coisa, né? A cada 2, 3 dias, ia lá, vamos comer uma pizza, vamos tomar um sorvete, né? Pra ter esse tempinho também de qualidade com ele que a gente precisava. Basicamente foi isso, gente. Eu não tive tempo de resguardo, né? Não tive tempo de recuperação. Eu
não tive tempo de me recuperar da cesárea. Então eu andava bem devagarzinho pelos corredores do hospital. Eu não podia fazer esforço, mas tinha coisas que eram inevitáveis. Então eu não conseguia, por mais que eu não pudesse ficar andando toda hora, fazer esforço, abaixar, levantar, tal, eu tinha que fazer isso porque Melissa estava na UTI, então eu não tive nem o tempo de recuperação. Olha que loucura. Para quem assistiu o vídeo anterior do diário do oitavo e nono mês, viu que o nono mês foi bem conturbado, porque 15 dias antes da Melissa nascer, o Roberto precisou ser operado por conta da apendicite. Então eu já tive um esforço aí que antecedia o nascimento dela. Ela nasceu, aí a gente ficou mais 11 dias no pós, na UTI, nessa correria louca. Então eu não tive tempo de me recuperar, de fazer repouso que eu tinha que fazer. Essa rotina louca, fui uma mãe de UTI. Eu vi a loucura que é, eu dou parabéns para essas mamães aí que passaram pelo que a gente passou, porque não é fácil, gente. É fisicamente e mentalmente cansativo, sabe? Você não tem tempo de nada. E é louco, é muito louco, porque assim, você esquece de você. Tinha às vezes o pessoal que perguntava assim, tá, mas e você? Você tá bem? Como você tá? Eu falo, cara, esqueci. Você esquece às vezes assim que você tá ali, sabe? Que você existe, sei lá, uma coisa louca. Você fala, eu tô indo. Eu só tô indo, assim, sei lá, era Deus que tava ali me carregando, porque eu só fui, sabe? E eu falei, eu tô bem, eu tô indo. Ah, mas como você tá? E a sua recuperação? Não tive recuperação, não tenho recuperação, tá tudo ok, só tô indo. Pra mim o que importava era a Melissa. Porque era uma coisa assim que importa só o bebê pra você, que você esquece de você, sabe? Literalmente, você esquece. Outra coisa, gente, pra quem ganha bebê na Promatre, né, que é assim, a gente sentiu um acolhimento muito legal da parte deles, né, com todos os pais de UTI e tudo mais. Quando você tem alta da UTI e seu filho fica no hospital, eles têm um espacinho ali na própria Promatre só para pais de UTI. Então é uma salinha com sofazinho, com várias mesinhas para você comer, tem um sonzinho ambiente tocando, você faz as 3 refeições lá, café, almoço e janta. Quem são pais de filhos gêmeos tem direito a 2 refeições. Quem só tem um filho na UTI só tem direito a 1 refeição. Então, por exemplo, como a gente tinha a Melissa na UTI, só tinha direito à refeição a mãe. Ela, no caso, eu só tinha direito a café, almoço e janta, o Roberto não. Mas ali é tão de boa que o Roberto tomava café comigo todo dia, só o almoço e a janta que ele às vezes saía pra comer ou ia lá fora comprar alguma coisa e trazia pro hospital pra gente comer junto na salinha. Agora quem são papais e mamães de gêmeos tinha direito às 2 refeições, então aí o pai tomava café, almoçava e jantava junto com a mãe ali. É super importante porque você já não tem cabeça pra nada e eles estão ali te deixando um ambiente confortável e você ainda consegue fazer as refeições, né, dentro do hospital. O Roberto levava o notebook, a gente levava o celular, carregava lá, ficava ali fazendo algumas coisas, né, adiantando algumas coisas. Tinha pais e mães que trabalhavam direto dali, que já tava há 2, 3 meses nessa rotina louca de hospital, já tinha voltado para o trabalho, muita gente trabalhando no home office, levava computador e ficava ali trabalhando dali, enquanto a mãe estava tirando leite no lactário, ou estava dando de mamar lá em cima pro filho na UTI. Gente, é loucura mesmo. E fora que tem muita gente também que dormia literalmente na recepção do hospital, sabe? Lá tem uns sofazões assim bem confortáveis e o pessoal ia lá, dormia, enfim. Tinha pais que passavam a noite ali, ou tinha papais e mamães que chegavam muito mais cedo, né? Por exemplo, nós somos de Sorocaba, mas eu tinha a casa do meu sogro para ficar. Então, 9 horas da noite a gente ia embora para casa do meu sogro em Osasco. Eu dormia lá e 6 horas da manhã eu acordava e ia de novo pro hospital. Então, eu ia lá para tomar banho, para dormir, tal. Tem papais e mamães que saem de lugar muito mais longe
e não tem ninguém para ficar ali em São Paulo, né? Optaram por ganhar o bebê ali na Promatre, no hospital, mas não tem. Se acontece um imprevisto desse que seu bebê precisa ficar vários dias na UTI, eles não têm aonde ficar. Então, muitos deles alugavam casas, né, Airbnb ali pela região para ficar ali e depois ter que voltar para o hospital nessa rotina. E outros ficavam em hotéis que são conveniados com a Promatre justamente por conta disso, para papais e mamães que moram longe e tem essa rotina da UTI, ficar no hospital, terminou ali a rotina do dia, vai para um hotel para tomar banho, para dormir. Então isso acontece muito também, coisa que a gente nem imaginava. Bom, gente, acho que eu falei tudo que eu tinha que relatar sobre o pós-parto, né? O parto, o pós-parto, amamentação, UTI, sabe? Apesar de ser um hospital assim muito acolhedor, que nem parece que é hospital a Promatre, parece que é um hotel, sabe? É um hotel hospitalar, digamos assim. A gente andar por aqueles corredores do hospital assim, frio, vazio, você olhar os enfeites de porta-maternidade, escutar o chorinho do bebê dentro do quarto, saber que você não teve isso, sabe? A gente preparou tudo, sabe? Mas tava tudo tão legal, a gente fez o enfeitinho de porta, colocou o enfeitinho de porta, a gente preparou todo o quarto, decorou o quartozinho bonitinho, com bexiguinha, com florzinha, com bem nascido, mas a Melissa não tava ali, então tinha coisa que não fazia sentido você fazer tudo aquilo e ela não tá ali pra você desfrutar junto com ela. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar todas as informações que eu precisava pra vocês. Se faltou algo que vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários que aí eu posso vir com o próximo vídeo, uma parte 2 sobre isso. Esse vídeo já deve ter ficado muito longo, mas ok, eu precisava relatar com detalhes todos esses momentos, né? Afinal foram 11 dias. É isso, gente. Desejo a você, papai e mamãe, que está passando por isso, boa sorte, muita fé em Deus, vai dar tudo certo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!